Salve, salve família, sejam todos bem-vindos ao canal Ricardo Coração de Leão, com mais um vídeo para falar sobre o Clube do Remo aí, né, rapaziada? Trazendo umas atualizações aí que um dos administradores do Clube do Remo deu uma entrevista de meia hora aí para um canal chamado CFA Play, onde ele falou sobre o planejamento do Clube do Remo, quando iniciou, e se a gente que está mais ávido aqui no canal consegue entender. E esse é o período da gente falar também sobre isso, né, rapaziada? Para a gente estar dentro desse entendimento, e a gente colheu algumas coisas ali que coadunam com aquilo que a gente vem falando no canal, e também sobre as perspectivas de futuro do Clube do Remo. Então, também vamos falar nesse vídeo sobre a seleção brasileira, que faz sua estreia hoje, diante da seleção do Marrocos. Como é que está essa confiança aí, amigo torcedor? Nós vamos trazer o retrospecto de como estava o Clube do Remo das duas últimas vezes que a seleção brasileira foi campeã. Tem um retrospecto bom e tem um retrospecto que se repetir, né? Claro que dentro daquele parâmetro que a gente pode assim rastrear, pode até sair bem para o Clube do Remo e para a seleção brasileira também. Gente, já peço a você que curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal também, não esquece, batendo 3 mil inscritos, você será felizardo com o sorteio de 2 bonés originais das lojas do Clube do Remo. Bom, rapaziada, para iniciar nosso vídeo, vamos iniciar falando sobre o Clube do Remo e as últimas atualizações, retorno de Marcelo Rangel e também Tariari, todos aptos já para atuar no segundo turno, será? Segundo informe aí do Dr. Jean Clay, o Marcelo Rangel vai terminar sua recuperação e o Tariari já está entregue aí, quando o Clube do Remo retornar no dia 20 agora, da próxima semana, para os treinamentos, ele já vai estar entregue à mão do treinador. Gente, um dos administradores do Clube do Remo, aí, o senhor Valber Mota, deu uma entrevista muito sucinta dentro daquilo que a gente imagina de planejamento. Ele fala lá sobre a construção desse planejamento atual do Clube do Remo, que vem desde 2021. Né? E se a gente for fazer, gente, tudo bem, a gente custa falar de diretoria aqui, porque até a gente mesmo se vigia sobre diretoria, porque todos os canais, geralmente, ele reverberam certas situações da diretoria muito simplória em cima daquilo que está acontecendo. Né? Aí, às vezes, se você quer falar alguma coisa, reconhecer um trabalho, aí fala que você está passando pano, quando na verdade não. Porque depois de anos a fio, essas últimas direções aí, por mais que tenham as suas medidas de erro, muitos acertos foram corrigidos aí, inclusive com o aumento do patrimônio do Clube do Remo, com a aquisição do CT, e também que ele fala sobre o planejamento ter iniciado em 2021, com o Remo pleiteando chegar na Série A em 2028. Sendo que esse planejamento de agora, que nós estamos vivendo, essa história, foi planejado foi iniciado em 2023 com o foco do Clube do Remo sair da Série C. O foco total era sair da Série C e ali criar uma gordura na Série B. Porém, o destino se encarregou de nos ajudar também, ele até fala da Santinha nessa hora, né? O senhor Valber Mota, reconheço o nome dele aqui, tá? E o canal @CFA Play, tá, gente? Que fala sobre administrações de clubes. Ele fala sobre essa condição que o Clube do Remo alçou. E com isso, gente, é porque a gente é muito ávido de querer as coisas rapidamente. Mas todos nós sabíamos e temos ciência que um CT não será construído da noite para o dia. Agora, gente, porque o que acontece? Tem certos levantamentos que vão ser feitos por aí. Eu só acredito vendo, eu sou tipo o. Esqueci o nome do rapaz de novo, né? Só acredito vendo. Eu acredito sim, gente, que eu não acredito que de uma dinâmica, de uma representatividade da Vale, com uma representatividade do governo do Estado, com a representatividade do Clube do Remo e ali da Mucura que joga parada, ganha parada, né? Não daria certo, né, gente? Porque a gente vê só falarem sobre o Clube do Remo na questão do CT e acaba que bombardeia e até o torcedor já vai até no coisa da Vale cobrar CT, né? Gente, é questão de tempo. Nós sabemos que o Clube do Remo iria treinar no Bainão esse ano, tá? É porque, às vezes, o medo da pessoa de o Remo vai cair sem estrutura, isso não existe, gente. Tá cotado. O próprio administrador ele fala que se o Remo que está batendo na madeira, ainda fala lá, cair, vai ter um dinheiro guardado para poder equilibrar as contas e aí, né, poder retornar novamente à Série A. Se é para ser mais justo e ser mais técnico, é esse o sentido. Porém, gente, quando o Remo termina a primeira fase, que nem terminou ainda com 18 pontos, a gente vê que tem louros para colher no futuro, incrementando o time e
claro, mandando algumas peças embora. Então ele fala sobre essa governança, né, com responsabilidade, inspirado em alguns clubes aí, né? Inclusive, eu quero lembrar vocês, claro, gente, dadas as medidas, proporções, olha aí como foi o Flamengo. Quantos anos o Flamengo passou sem ganhar nada? Às vezes a gente olha um título regional, claro, gente, se você, o Clube do Remo, se propôs a essa situação, ele tinha certa situação de ser campeão. Porém, né, dadas as devidas proporções, jogadores desinteressados e também início de temporada e a temporada toda atropelada, né? Inclusive eu falava até para o meu cunhado sobre isso, mas ele quis diminuir nós estarmos na Série A para colocarmos na Série C, né? Querer bater padrão, como a própria Rádio Clube tenta fazer isso, o padrão de Remo e Moucura no mesmo patamar, onde não existe, gente. A Moucura está numa situação de recuperação judicial, enquanto o Clube do Remo está aumentando o seu patrimônio líquido. Essa é a diferença. Tá, não veio o título esse ano, mas breve vai vir. O problema é que a gente está galgando um caminho onde vai se ajustando as contas e com ela vai se ajustando outras situações para o Clube do Remo. Né? E, inclusive, que outras situações que beneficiaram a própria Mucura, como a gente fala para vocês. Então, ele fala muito sobre isso, fala sobre o Clube do Remo conseguir, com as próprias pernas, não se conduzir a SAF, mas nós falamos para vocês também que os times e associações poderão ser mais penalizados que os clubes SAF na questão de tributos, né? E o Clube do Remo que está conseguindo arcar com seus tributos, parcelou algumas dívidas, tanto trabalhistas quanto dívidas governamentais. Então, ele fala sobre isso na sua entrevista e dá a entender que o Clube do Remo está com uma saúde financeira até que bem consolidada, né? Tanto que o clube, no caso de permanência, já terá um novo rescaldo para iniciar o ano que vem. Com mais tranquilidade, é claro que esse ano foi um ano muito atropelado, né? Então a gente conseguiu colher muitas coisas dele ali, né? Ele fala que ele entende o clamor da torcida, claro, a gente quer ver CT, a gente quer ver um Bainão, pelo menos no seu entorno reestruturado, né? Mas é questão de tempo, né, rapaziada? E aí vamos dar o tempo ao tempo, né, gente? Claro, com as cobranças sendo feitas, mas com a cobrança mais consciente. Gente, também nós tivemos aí. Deixa eu pegar aqui meu caderno, ver se subiu alguma coisa. Não, só sustentabilidade, né? E essas coisas aí, tá? E sobre o profissionalismo de cada área, né? Ele fala também sobre isso, de ter seu profissional em cada departamento. Quando ele inicia o projeto em 2021, eram situações muito atabalhoadas no Clube do Remo, para se dizer avacalhada, né? E hoje a gente ainda encontra, esbarra em algumas coisas, porque dentro do Clube do Remo, você lembra aquela fala do papelinho onde ele diz assim, no Clube do Remo é tipo um ônibus, tem gente querendo empurrar o ônibus para frente, mas tem gente empurrando o ônibus para trás, porque se enxerga só o imediato. E muitas das vezes você tem que dar um passo atrás. É o que o Clube do Remo está fazendo agora, com as suas contas, arcando, e não sair alocadamente no mercado. Tanto que ele fala que o Clube do Remo contratou só 3 jogadores, porque mudou-se a dinâmica. Antigamente, os times da Série C, da Série C e Série B, eles gostavam de emprestar aquela joia deles que estava ali surgindo, para que pudesse ter visibilidade numa Série A e numa possível venda. Hoje não, eles já cortam o intermediário e já vendem direto. Né? Vocês viram o próprio rival vender um jogador aí diretamente ao time do Flamengo, né? Que os times que estão com mais dinheiro conseguem comprar hoje em dia. O próprio Flamengo eu quero um negócio aqui no nariz, se consolidou nesse momento no mercado, né? Fazendo esse tipo de dinâmica, né? Outro que tentou fazer isso foi o Botafogo, que deve mais de 1 bilhão só de comprar jogadores e não pagar. Gente, para a gente encerrar, como vocês sabem, está rolando a Copa do Mundo. E ontem nós tivemos aí mais 2 jogos, né? A primeira goleada e o primeiro empate aí, né? Os Estados Unidos lambou e o Paraguai, 3-0 já estava no primeiro tempo. E no segundo tempo só fez concluir ali, né? Tirou até o jogador de maior expressão dos Estados Unidos, aí surpreendeu muita gente, né? O outro jogo foi o Canadá, que empatou em 1-1, né? Com isso, segue hoje com mais 3 jogos, né? No caso, será Catar e Suíça, Brasil e Marrocos, Haiti e Escócia. Esse horário que ficou muito soturno para nós, né, gente? Horário de 7 horas da noite para te ver um jogo do Brasil. Eu acredito que muitos até lá estarão já meio cajibrados ou calibrados, né, gente? Bom, para a gente lembrar, fazer um retrospecto aqui para tirar tipo uma brincadeira, né?
Esse ano, gente, fazem 24 anos que a seleção brasileira não é campeã. Vocês lembram a última vez que aconteceu isso? Foi justamente na Copa de 94. E vocês acreditam que eu lembro de todo o time de 94 e não lembro de todo o time de 2002, quando a seleção brasileira é campeã? Pois é, naquele ano de 94, onde a seleção chegava desacreditada, nós também fomos campeões ali com o Romário se destacando, aquela dupla de ataque Romário e Bebeto, né? O setor defensivo Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, ia surgindo ali também o Roberto Carlos no lugar do Branco, né? O próprio Cafu, né? O Dunga, capitão, e mais outros afins aí que iam surgindo na seleção brasileira. O próprio Zinho ainda estava nessa seleção. Então, era aquele momento que a seleção brasileira ascendia de novo ao seu posto de tetracampeão do mundo, né? Eu lembro muito do Pelé, né? Que Deus o tenha. Ele comemorando ali do lado do Galvão Bueno, né? A Copa de 94 foi nos Estados Unidos, né? Foi nos Estados Unidos, rapaziada. Aquela Copa de 94, inclusive, que o Leonardo sai com uma cotovelada. Agora, o problema de fazer vídeo assim é porque a gente vai vindo a memória e aí você vai mudando o roteiro. Vocês viram que eu puxei um caderno agora há pouco? Eu tô com o roteiro, só que eu já mudei o roteiro da coisa. Então, se me lembrarem bem, foi naquela Copa de 94 que o Leonardo dá aquela cotovelada, que ele é expulso, né? E até nem jogou mais na Copa do Mundo. Até no jogador dos Estados Unidos. Tá? Então, rapaziada, depois de 24 anos, a seleção brasileira se consagrava campeã e o clube do Remo, que vinha num bom ano anterior, caía da Série A para a Série B. Se vocês recordarem bem, não foi um bom ano para o clube do Remo quando a seleção foi campeã depois de 24 anos. E a última vez que a seleção foi campeã foi agora em 2002, né, onde o clube do Remo estava ali oscilando, mas estava na Série B, né, mas se manteve na Série B no ano de 2002, e quem estava ascendendo era a Yamukura, né, e ela fazia a tríplice coroa, gente. Olha as coincidências, né, da coisa. Ela fazia a tríplice coroa, né, que ela foi campeã dos campeões, essas coisas, Copa Norte e Paraense, né, num ano onde a seleção brasileira da última vez foi campeã. Eu estou trazendo esse aspecto para vocês porque vocês vão ver que tem coincidências aí no meio, né? O próprio clube do Remo hoje oscila na Série A, né, tentando buscar o seu lugarzinho ao sol. A Mucura conseguiu ali nos títulos regionais e a seleção brasileira chega, né, após seu último título para disputar mais uma Copa do Mundo. O que vocês acham? Como é que vocês conseguem coagular essa situação aí? Né? 94 foi um termo, 2002 foi outro. Eu acredito muito, gente, porque, claro, a gente sempre está com o pé atrás sobre a seleção brasileira, porque muitas das vezes não é do nosso jeito, né? Provavelmente no meu caso, mano, já é mais o Neymar. Né? Eu achei que as pessoas prezam tanto pelo mérito, mas ele ali, para mim, é um demérito à seleção brasileira, porque nem no primeiro jogo vai jogar, tá desde o dia 17 contundido, tá? Quase um mês. No segundo jogo, talvez vá para o banco. Quer dizer, só para status. Aí o cara chama ele de liderança, não tem liderança nenhuma. Pô, quem viu liderança, gente? Quem viu liderança nessa seleção brasileira aí? O Dunga era uma liderança, gente. Entendeu? Puxava para si. Outros jogadores foram... Até é vergonhoso chamar o Neymar de liderança. Eu não estou torcendo contra, rapaziada. Eu só estou dando um ponto de vista que esse camarada no banco ele vai atrapalhar a seleção brasileira. Porque tem alguns frutos que são bons ali, que estão querendo empenhar mais. E ele não quer empenhar mais. Porque muito eu citei, uma vez com meu cunhado, que ele é um lambe-saco dele do caramba, eu falei, mano, o Messi não tinha campeão do mundo. Ele lutou até o último minuto, se cuidou para ser campeão do mundo. O Neymar tinha futebol e tem futebol para isso, só que ele não se cuidou, tanto que ele chega contundido na Copa do Mundo e no Campeonato Brasileiro não havia feito nada. Ele fazia 2 lances de bola, a imprensa todinha lambia ele. Então, tudo isso acabou que reverberou. Hoje, as redes sociais conseguem, através do algoritmo, alçar nome de pessoas aí, né? E, às vezes, valorizam outros. Mas é aquele caso, rapaziada. Começou a Copa do Mundo para nós. Vamos torcer do início ao fim. Que dê tudo certo para nossa seleção brasileira. Né? A priori, os paraenses estão fazendo a sua parte. O Remo está oscilando na Série A, mas com previsão de permanência, e a Mucura conseguiu fazer seus títulos regionais. Então, agora a seleção brasileira. Né? O que vocês acharam disso? Eu sei que muitos vão discordar, né, devido a gente citar a Mucura aqui, né, mas são retrospectos que vêm de anos anteriores. Rapaziada, eu também estou tentando buscar nomes para nós aí das contratações que podem chegar no clube do Remo, né? Que às vezes a gente é cobrado por causa disso, mas
É aquilo, gente. São só especulações. O Remo está com 5 nomes no mercado, mas tem que saber qual nome serão esses, até porque temos que mudar para esse segundo turno, né? E mudar muito, gente. Mudar muito no sentido de apoiar certos setores ali. Gente, um bom jogo a nós todos. Espero trazer no próximo vídeo aí a vitória da seleção brasileira e mais notícias sobre o clube do Remo. Gente, um forte abraço, bom jogo, aproveitem, né? Se fizer bolão, a minha dica é 2-0 Brasil, tá? Pode anotar aí. Depois me cobram no próximo vídeo. Valeu, forte abraço.